Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por cada pessoa que está aqui. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, pelo novo nascimento em Cristo, que nos deu, ó Deus, a capacidade de corresponder a Ti, Senhor. Ó Deus, nós estamos procurando entender, não o que o Senhor pode fazer para nós, porque o Senhor já fez tudo, ó Deus, e nós precisamos sempre entender mais o que o Senhor fez por nós. Mas, na verdade, nós estamos aqui para entender o que nós podemos fazer para estar dentro do Teu plano, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, a Tua ajuda. Pedimos, ó Deus, que o nosso coração tenha condições de ouvir o Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós até ouvimos palavras, lemos na Tua palavra, nas Escrituras, mas não chega ao nosso coração, não muda nossos alvos, não muda nosso entendimento. Por isso, Senhor, nós queremos que o Senhor consiga alcançar, consiga atingir o fundo da nossa vida, lá na raiz do nosso ser, para que algo realmente mude e para que o Senhor possa encontrar em nós o povo que o Senhor está procurando desde o início da história. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua ajuda. Amém. Bom, nosso contexto, a gente provavelmente não vai ficar muito em cima do texto em Crônicas, mas vamos só abrir em 2 Crônicas 26 para a gente entender nosso contexto e por que nós estamos falando sobre esse assunto do reino de Deus e do propósito de Deus na nossa vida. Estamos estudando esse rei de Judá, Uzias, e aqui nesse capítulo 26 nós temos a partir do versículo 5 até o versículo 15, nós temos uma descrição do reinado de Uzias. E muitos reis, muitos períodos da história, a descrição ou é como eles se afastaram de Deus, ou às vezes é como eles voltaram para Deus. Mas aqui a razão por que nós estamos estudando essa questão do reino é que, apesar de Uzias não ter sido um exemplo 100%, como temos falado, ele teve um período, uma parte do reino foi muito abençoado, e ele viveu um período que nós podemos chamar, porque o povo de Deus é chamado para ser o reino de Deus, mas tanto no Velho Testamento, no tempo de Israel, como no nosso tempo hoje, no tempo da igreja, durante a maior parte da nossa existência, durante a maior parte da nossa vida aqui, nós não estamos vivendo o reino de Deus. Então, nós estamos vendo aqui um período em que, numa pequena medida, houve uma demonstração, que é o número 7, isso aqui foi o que nós vimos na aula passada. Nesse ponto número 7, que é a vida do reino, esse é o alvo de Deus, é para lá que nós estamos caminhando, devemos estar caminhando. Esse é o objetivo de Deus e deve ser o nosso. Como que a igreja pode não só ser um povo redimido, resgatado das trevas, como que nós podemos vencer certas batalhas, né? Falamos bastante sobre as guerras que estão sempre envolvidas na nossa vida como igreja. Nós temos que descobrir, e depois disso. Então, na aula passada a gente falou sobre esses passos, essas etapas que Deus conduziu, através das quais Deus conduziu o povo com vistas, com objetivo de chegar a esse número 7, a vida do reino. É um fato que no Velho Testamento chegaram pouquíssimas vezes aqui. É fato também que na igreja, na história da igreja, nós vamos encontrar pouquíssimas vezes em que a igreja chegou a experimentar alguma coisa nessa área. Nós estamos sempre perdidos no meio dessas etapas, e eu nunca fui de jogar muito esses
esses jogos eletrônicos, videogames, essas coisas assim, mas o pouco que eu vi meus filhos jogando, o pouco que eu observei, é que existem várias fases, não é isso? Cada jogo tem várias fases, e você vai passando. Se você conseguir, você vai passando de uma fase para outra, você vai superando. Só que dependendo do jogo, dependendo do que você faz, você pode voltar. Tem quem jogava aqueles jogos de, como é que chama? Imobiliário, né? Aqueles jogos de, como é que chama? De tabuleiro. Então você vai assim, você parou num quadradinho assim, volta ao início. Aí você levou não sei quanto tempo no jogo para ir chegando mais perto do alvo, aí você chega num que fala assim, volta para a estaca 0. Então é o que acontece, é o que aconteceu muitas vezes, o que tem acontecido seguidamente na história do povo de Deus volta para a estaca 0, né? Volta para uma situação parecida com o Egito. O começo do povo, o começo do propósito de Deus é com Abraão no Velho Testamento. Mas o começo do povo, o povo coletivo, é no Egito, com Moisés. Então, servidão, depois veio Moisés, Deus operou uma grande libertação, que nós chamamos de Êxodo, e aí Deus vai trabalhando com o povo achava que ia sair do Egito e já ia entrar nesse número 4, a terra prometida, mas não foi. Eles tiveram que ficar bastante tempo no deserto, mais tempo até do que Deus queria. Deus não queria que ficasse 40 anos, mas esse período foi necessário. Mas depois tinha que entrar na terra prometida, mas entrou na terra prometida também, não era o fim da história, e assim a gente vai seguindo a história do povo de Deus. Esse é o nosso objetivo, estudo sistemático da Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui é tentar entender nessa trajetória do povo de Deus no Velho Testamento, o que acontecia com eles, por que de vez em quando eles voltavam na estaca 0, e o que acontece conosco da mesma forma, ok? Então, esse é o contexto. E essa descrição, quem tem a folha com esboço, você tem aí no número 2, as realizações do rei Uzias. E já comentamos sobre isso, que as realizações do rei Uzias, a letra A, a letra D e a letra E, tudo tem a ver, 3 dos 5 itens tem a ver com guerra. Porém, a vida, o reinado de Uzias não foi caracterizado tanto por guerra. Ele teve algumas campanhas bem-sucedidas, venceu vários inimigos, mas nem descreve a guerra. Ele obteve vitória, a guerra faz parte, nós falamos anteriormente sobre isso, sobre a questão da guerra. Mas eu queria focar aqui na letra C e na letra B e na letra C. Letra B, o que ele fez além de preparar, além de ganhar algumas vitórias e preparar defesas e organizar e mobilizar o povo? Tudo isso é muito importante. Mas o que ele fez além de se envolver em guerras? Ele fez edificações, letra B, cidades, fortificações, torres, cisternas. E ele ele se dedicou a uma vida normal. O que era uma vida normal para o povo ali? E até hoje, assim, o que é o sustento? Mesmo na vida de hoje, pouca gente fica no campo, mas o que é o sustento? O que é a base de toda a vida, o sustento da vida humana? Não é indústria, a base é alimento. Então, de onde que vem o nosso alimento? Vem da terra. E tem uma frase muito interessante, a gente vai voltar nisso no final do versículo 10, 2 Crônicas 26, 10. Ele tinha lavradores, vinhateiros nos montes, nos campos férteis, e a minha tradução aqui fala assim, ele era amigo da agricultura, mas algumas outras traduções, e acho que até o sentido original tem uma que fala, ele amava o solo. Ele amava o solo, ele não só tem que trabalhar, fazer o quê? Então, coloca pessoas para trabalhar para mim, mas ele amava o solo, ele gostava daquilo. Então, depois a gente vai voltar um pouco mais para ver isso. Mas eu queria, então, só mostrar que, além das atividades de guerra,
ele se dedicou a guerra, nós podemos chamar assim, uma coisa negativa. Vencer, assim, lutar contra inimigos, proteger, obter segurança. Mas para que eu quero vencer os inimigos? Para que eu quero ter segurança? Para ter uma vida normal, para poder viver em paz, ok? Para viver em paz. Essa vida de paz, essa vida normal, essa vida assim de ter prosperidade, de ter um bom sustento e de poder multiplicar. O homem não é feito só para ser estático. O homem tem objetivos, o homem tem sonhos. Isso é a imagem de Deus. Deus tinha todo o universo, ele tinha todos os anjos, ele queria mais. Ele queria algo mais, ele queria o homem, ele queria algo que estava no coração dele. E depois que ele encerrar esse período da nossa história, eu não sei o que vem por aí, mas pensando um pouquinho em Deus, ele deve ter grandes planos, outros universos, outros planetas, outras civilizações. Eu não sei o que é, mas Deus não é um Deus estático. Deus não é um Deus que só fica andando em círculos. Ele sempre tem um objetivo. O objetivo em si não é a grande coisa. O que ele quer é relacionamento. Mas o relacionamento não é só para ficar, como é maravilhoso estar junto, que legal, né? Eu sempre, não é nem uma história específica, mas eu ouvi alguém comentar sobre esse fato, que eu acho que já aconteceu com muita gente, e é muito emblemático do que eu quero dizer. Um certo casal, eles tinham um grande plano que era construir a casa dos sonhos. Então, durante 10 anos, sei lá quanto tempo, eles estavam totalmente envolvidos nesse grande plano que eles tinham de fazer a casa dos sonhos. Então eles trabalhavam, eles planejavam, eles se envolviam, eles faziam a coisa do jeito que eles queriam. Eles levaram anos para fazer a casa do jeito que eles queriam. O alvo deles era fazer a casa. Eles estavam juntos num projeto, eles eram unidos no projeto, eles cumpriram o projeto juntos. E no final, quando eles conseguiram realizar o projeto, passou pouco tempo, se divorciaram. Porque eles perderam o sentido. O sentido deles era fazer a casa. Eles esqueceram que a casa não é o objetivo final. A casa é uma parte, mas gente, tem muitas histórias tristes por aí. Deus que nos proteja de fazer parte dessas histórias tristes. Tem casais que criam famílias, 2, 3, 4 filhos. Quando os filhos estão todos formados, criados, casados, estabelecidos, os pais se divorciam. Então, e isso é tão absurdo, porque a ideia da união, a ideia da vida conjugal, a ideia da comunhão, não é só em torno de um projeto. O projeto existe, é importante, a vida não existe sem projetos, mas o que Deus realmente quer é relacionamento. E se eles não tinham verdadeiramente relacionamento, se o objetivo, além das outras coisas, não era realmente o que nós podemos fazer juntos e a nossa comunhão e aquilo que nós temos em comum juntos, no fim a casa vai ruir. E eu quero mostrar que nós, como cristãos, nós não entendemos qual é o propósito de Deus. Ok? Então, isso aqui é o que nós vimos semana passada, são as etapas que Deus vai levando, conduzindo o seu povo para chegar ao ponto final, ao objetivo dele. Outro exemplo assim, muito comum disso aí é que histórias, filmes, dramas, historinhas de fadas, assim, você pode ver, a maioria das histórias é assim. O drama o romance, é o príncipe encontrar a princesa e todas as dificuldades, né, superam as dificuldades, o príncipe tem que arriscar a vida, ele tem que fazer aquilo, ele tem que fazer um monte de coisas, e no fim da história de fadas, como é que termina todas as historinhas? Viveram felizes para sempre. Mas eu queria saber mais sobre essa parte de viveram felizes para sempre. O que eles faziam nesse período de viver feliz para sempre? Então, esse número 7 é o viver feliz para sempre. Ele começa aqui. Isso aqui não é o céu. Mas, obviamente, nós não alcançamos isso aqui em plenitude antes de Jesus voltar.
Então, claro que essa vida do reino, a plenitude, o viver feliz para sempre com Deus, isso é a eternidade. Mas nós começamos, o objetivo de Deus é dar uma amostra, é realmente provar que é possível. Antes de Jesus voltar e concretizar e selar sua aliança conosco para sempre, Ele está desenvolvendo algo na nossa vida, como se fosse um laboratório, e antes de falar assim, pronto, isso aqui vai ficar assim para sempre, Ele tem que saber se dá certo. Claro que Deus sabe que dá certo, mas Ele tem que provar isso, Ele tem que demonstrar isso na nossa vida. Então, esse número 7 faz parte da nossa vida aqui. E esse tempo de Uzias, então, só queria que vocês vissem que agora nós vamos olhar para isso de um ângulo um pouquinho diferente, mas eu queria que vocês entendessem, esse período de Uzias, em que ele amava a lavoura, ele cuidava da terra, ele mesmo se envolvia com aquilo, ele construía, ele fez muitas construções, ele fez cidades na região dos inimigos, na região dos filisteus. Isso fala da expansão de Deus, do reino, mas não só através de guerra, através de demonstrar pela vida o que Deus realmente quer fazer. Então, ao invés de nós, como povo de Deus, ser obrigado a viver como os egípcios ou babilônios ou quem está nos oprimindo, ao invés de nós vivermos suportando essa opressão, suportando essa vida e fazendo coisas e pagando tributo. Nós pagamos tributo para Faraó, nós estamos construindo as pirâmides de Faraó, nós estamos fazendo os monumentos de Faraó ou de outro que representa o reino deste mundo. Então, ao invés de fazer isso, esse período aqui fala que os outros pagavam tributo para Uzias. Isso se refere não à opressão, isso se refere a trazer glória para Deus, porque isso que vai acontecer na eternidade, como a gente viu em Apocalipse 21 e 22, os reis da terra, na eternidade, vai ter reis da terra. Quem são esses reis da terra? Ninguém sabe. Os caras ficam discutindo como é que é esse negócio de tem a cidade santa na eternidade, isso é o fim da Bíblia, e vai ter reis da terra entrando na cidade santa e trazendo a sua glória, trazendo o seu tributo para o reino de Deus. Então isso significa que Deus quer muita gente e pessoas vivendo para a glória dele. Não é um símbolo de opressão ou de domínio, é um símbolo de liberdade e trazendo glória para Deus, ok? Então isso é vida do reino, ok? Então hoje eu fiz um outro esqueminha aqui para a gente poder entender um pouco essa questão do que Deus quer fazer conosco como seu povo, para a gente poder chegar nesse ponto 7 que vimos anteriormente, ok? A pergunta que a gente pode fazer é: para que nós somos salvos? Para que nós somos salvos? Se não tivesse nada disso escrito, ou se assim, pedisse para você fazer uma redação, né? Uma boa ideia. Um dia você acha que eu não vou dar aula aqui, eu vou pedir vocês para escrever uma redação. Aí começa assim, né? Para que nós somos salvos? Durante muito tempo, assim, ou nós íamos dar uma resposta negativa, que não é propósito. Você é salvo para não ser perdido, para não ir para o inferno. Isso não é resposta. Para que você foi salvo? Para não ser perdido. Tá certo, né? Você foi salvo para não se perder, claro, né? Isso não é propósito, né? Fui salvo para ir para o céu, fui salvo para ter comunhão, melhorou, né? Mas olhando assim a história da Bíblia, nós temos uma riqueza. Essa história do povo de Deus, que nós estamos aí fazendo nossos 19 anos, né? Agora em maio é aniversário aí desse curso aqui. Nós começamos em 97, no mês de maio, então ano que vem a gente faz 20 anos. E tem pessoas aqui, que eu não vou dizer quem são, tem pessoas aqui que estavam naquelas primeiras aulas, né? Tem pessoas que estão perseverando, além da minha família, claro, né? Então, por que nós estamos há tanto tempo tentando descobrir
na história do Velho Testamento, o que Deus estava fazendo com aquele povo. É outra coisa que a gente simplifica demais. Para que Deus chamou Abraão e o povo de Israel do Egito e Moisés? Para que Deus fez isso? Normalmente, é bom ter essas simplificações, mas normalmente coloca assim: Deus trabalhou com Israel para fazer duas coisas: para nos dar as Escrituras, a Bíblia, e para nos dar Jesus. As duas coisas vieram através do povo de Israel. Gente, mas é muito mais do que isso. É claro que isso aí já é grande demais. As Escrituras é um presente enorme, e Jesus Cristo nem podemos falar do tamanho do valor desse presente de Deus. Mas Deus estava fazendo algo. Se Deus queria só as Escrituras e só trazer Jesus, eu pergunto, para que 2000 anos? Das Escrituras para Moisés, manda Jesus e pronto, vamos para frente. Não, ficou 2000 anos. Então, a partir de Abraão, 2000 anos. Então, Deus estava fazendo algo muito meticuloso para nos mostrar alguma coisa. Tinha algo que ele estava demonstrando na história deles, que ele queria depois repetir a mesma trajetória no sentido espiritual através da igreja. Então, vamos pensar aqui. Para que nós somos salvos? Então, a salvação está aqui no Êxodo, ou naqueles momentos em que volta para a estaca zero, volta lá no início, nós temos, além do Êxodo, nós temos outros momentos na história em que o povo tinha voltado à estaca zero e Deus dava novo livramento, livramento de alguma opressão, vitória nas guerras. Então, mas por que Deus faz isso? Aí, se vocês quiserem anotar aí, nós temos na nossa história da igreja, nós temos avivamentos. Eu já falei sobre isso. Esses êxodos, tem o êxodo original, mas tem outros êxodos que aconteceram durante a história, e vai ter um grande êxodo futuro quando Jesus voltar para tirar o povo do sistema totalmente, para tirar totalmente do sistema do mundo e estabelecer o seu reino. Então, tem muitos êxodos na história. Mas por que o êxodo? Para que nós somos tirados? Para que nós somos salvos? Para que nós somos livrados? O que Deus queria fazer? Então, primeiro, eu quero comentar uma coisa importante. Eu já falei isso em outras vezes, mas eu quero deixar esse ponto muito, muito claro. Não está claro na Bíblia, vou deixar muito claro, que não está claro na Bíblia a resposta disso. Você pode ler a Bíblia, claro que a Bíblia tem a resposta. Mas quando você vai estudar teologia, não estou dizendo que a teologia é ruim, mas eu só estou dizendo, Deus tem um jeito de fazer as coisas, e nós como homens, nós temos um outro jeito. Qual que é o nosso jeito? O nosso jeito às vezes uma pessoa vai fazer uma longa explicação, assim, corta, chega no fim já, o que você quer? Fala objetivo, o que você quer? O que Deus quer com a gente? Para que Deus nos tirou do Egito? Você vai olhar o que Deus mandou Moisés falar com o povo no Egito. Até parece que Deus estava não sendo muito transparente, porque ele falou assim: Moisés, fala com o povo que eu vou livrar vocês dessa opressão, e vou fazer o quê? Vou levar vocês para uma terra maravilhosa. É uma terra dos sonhos. Vocês não vão ter opressor. Depois que eles estavam no deserto, que viram o que era o deserto, vocês não vão ter essa vida de deserto. Vocês vão viver numa terra maravilhosa. A terra mana, leite e mel. Ou seja, você não tem que fazer nada, está tudo ali. Tem um lugar em Deuteronômio que, como eles iam entrar e expulsar outras nações de lá, vocês vão entrar em casas que vocês não construíram, vocês vão habitar, vocês vão pegar pomares e lavouras e rebanhos que vocês não construíram, vocês vão pegar cidades inteiras já construídas, vocês vão pegar um monte de coisa pronta. Só que não aconteceu, tinha a letrinha do contrato que eles não tinham visto, e que estava lá no início, estava lá, mas eles não conseguiam ver.
E isso é porque, na verdade, a gente não tem condições. Tem um lugar em Êxodo 6 que fala que Moisés quis falar, Deus já tinha acontecido o primeiro confronto com Faraó, e Faraó, o povo, assim, quando Moisés chegou, falou assim: Deus lembrou da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, Deus me enviou para tirar vocês. Aí fala que os anciãos, né, os líderes de Israel, eles curvaram a cabeça em adoração, falaram assim: puxa, até que enfim, né? Porque a Bíblia fala que eles estavam clamando, tinha um clamor no coração deles por libertação. Então, quando Moisés chegou, falou assim: Deus ouviu, Ele vai libertar vocês. Eles ficaram maravilhados, eles creram, eles aceitaram, eles queriam aquilo. Só que qual que foi a primeira coisa que aconteceu? Primeira reação, quando Moisés foi lá e falou com o Faraó: assim diz o Senhor Jeová do povo de Israel, deixa meu povo ir. Faraó assim: quem é Deus? Quem é você? Eu não tenho que obedecer ordem nenhuma, e vocês estão com muito tempo para ficar inventando ideias estranhas. Não é para dar mais palha para o povo, eles vão fazer o mesmo tanto de tijolo sem palha. Aí o povo falou assim: Moisés, a coisa ficou 2 vezes pior do que antes. Aí Deus falou com Moisés: fale com o povo de Israel, assim diz. Aí tem toda uma mensagem que Deus está falando: não, eu vou fazer, e eu quero fazer aliança, eu quero ser o seu Deus, eu quero que vocês sejam o meu povo. Ele começa a explicar, mas aí ele vai falar com o povo, e a Bíblia diz: eles não conseguiram ouvir, porque a aflição e a servidão era muito grande. E Deus não condena por causa disso. Deus não condena. Existem muitas coisas que, dependendo do ponto da nossa jornada, que a gente não consegue ouvir. A gente não consegue ouvir. Então, eu quero falar uma coisa aqui. Na teologia, a gente tenta extrair da Bíblia todos os princípios e já dar mastigadinho para todo mundo. Não é isso? Na Bíblia não fala Trindade. Mas nós descobrimos, qualquer estudioso da Bíblia vai descobrir, não tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Descobrimos que tem Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Então nós fazemos nossos livros de teologia falando tudo sobre o Pai, tudo sobre o Filho e tudo sobre o Espírito Santo. Só que na Bíblia não é desse jeito que nós ganhamos essa revelação. É de uma forma diferente. Então a mesma coisa aqui, sobre qual o propósito final de Deus. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas a gente descobre essas coisas, e eu confesso que eu não descobri, evidentemente, né? Tem um livro de uma pessoa muito profunda, não é um livro ruim não, mas é uma mulher alemã, que é uma mulher luterana, que até iniciou uma ordem chamada Irmãs Evangélicas de Maria, Madre Basileia, e ela escreveu muitos livros, e tem um livro dela assim: Descobrir a Chave ao Coração de Deus. Maravilhoso. Eu acho que ela descobriu muita coisa mesmo. Mas você pode ler, eu posso ler e não descobrir nada. Claro que ajuda, claro que isso vai nos ajudar. Eu só estou querendo dizer que a gente pode falar essas coisas, a gente pode extrair das Escrituras, eu achei o que é. E mesmo porque nós analisamos o tempo do Êxodo, mas no tempo do Êxodo eles não sabiam nada sobre Davi, eles não sabiam o que vinha depois. Hoje nós sabemos não só o que aconteceu em todo o Antigo Testamento, mas nós sabemos que Jesus veio e tem o Espírito Santo, e tem muitas coisas que vieram depois que nos dão chaves para entender. Mas mesmo assim, se nós não tivermos um coração, um desejo, se nosso anseio não for Deus, eu quero que a minha vida contribua para aquilo que o Senhor quer. É fácil falar isso numa música de adoração, no momento aqui. É difícil pôr isso em prática. Você realmente quer viver a sua vida para agradar o coração de Deus? Você está preocupado não só em que Deus pode fazer para livrar você da opressão, mas você está preocupado em saber o que Deus quer fazer com a gente depois que Ele nos tirou de lá? Então, eu estou dizendo isso porque não é muito fácil encontrar
Você vai voltar para os livros de Moisés, você vai procurar em outras partes da Bíblia e você vai encontrar, mas é muito escondido, é muito aquela, como eu falei assim, alguma coisa que descreva a vida no reino, é muito pouco, porque poucas vezes chegaram lá. Então, isso tudo dificulta. Mas vamos prosseguir. Só queria que vocês entendessem que não é uma coisa clara, assim, outro exemplo, assim, por que na Bíblia não define o reino de Deus? O que seria mais importante da gente entender o que é o reino de Deus? Não existe uma definição do reino de Deus. Então, são exemplos que nos mostram que as respostas de Deus, elas precisam ser procuradas. Daniel entendeu muita coisa porque ele colocou o coração dele para buscar a Deus, ele tinha interesse, ele queria saber. Ele mesmo não voltou de Babilônia para Israel, mas ele estava preocupado em como o povo de Deus voltaria a cumprir o propósito desde o início. Então, esse tem que ser a nossa busca. Ok, o Êxodo, saíram do Egito para poder entrar na terra. Eu só queria que vocês vissem isso, tem um versículo em Deuteronômio que é bem, que define isso muito bem, que é Deuteronômio 6, versículo 23, 6:23. Mas ele nos tirou de lá, do Egito, para nos introduzir a terra que com juramento prometera a nossos pais. Então, esse é o ponto inicial. Poucas pessoas na igreja hoje entendem que nós fomos tirados do Egito para entrar na terra prometida, que não é o céu, é o começo aqui, né? Lógico que tem um cumprimento final, mas esse entrar na terra significa entrar numa condição onde o reino de Deus pode se tornar uma prática. Não é automático. Eles entraram na terra, o reino de Deus não foi automático. Mas sem entrar na terra prometida, não tem reino de Deus. Então, não é muito fácil para a gente definir espiritualmente o que é a terra prometida. Mas a gente precisa entender que nós fomos tirados do Egito, né? Ele nos tirou de lá para nos introduzir. Então, o deserto não era o alvo de Deus, era necessário. Monte Sinai, aliança, era necessário, como a gente mostrou na outra sequência, né? Tinha que passar pelo deserto, tinha que passar pelo Monte Sinai, mas o objetivo era entrar na terra. E o que é aqui? Assim, a gente pode, mesmo depois que eles entraram na terra, às vezes eles voltavam na estaca zero, né? Perdiam liberdade. Então, essa entrar na terra é nos períodos em que eles tinham paz e segurança. Então, esse é o período em que a gente consegue entender, quando a Bíblia fala. Gente, você estuda, não é só a história de Israel. Quem já fez um estudo, quem lembra, né, de estudo da história, que é muito importante para a gente entender o plano de Deus, tem que estudar a história. Tem que estudar a história universal, tem que saber o que aconteceu na história. Então, se você tem alguma noção de história, a história é uma história de guerras. Pouquíssimos períodos na história ficaram sem guerra. Então, a guerra é uma parte da história humana, mas por causa do pecado, não é esse o objetivo de Deus. Entrar na terra é entrar num período de paz e segurança. Mas e depois? Então esse é o primeiro ponto. Eu preciso entender que Deus não só quer tirar do Egito, mas Ele realmente quer levar para a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Mas e depois que chega lá na terra prometida? E depois? Então, tem muita coisa que Deus queria e que o povo não entendia. Porque se você para nesse ponto, Deus me tirou do mundo para que eu tenha libertação de vícios, para que eu tenha libertação do pecado, para que eu seja livre de coisas erradas e para poder viver a minha vida. Sim, tem algo a ver com viver a nossa vida, lá naquele ponto 7.
Deus quer que a gente viva a vida. Deus quer que a gente desenvolva atividades humanas. Nós não fomos salvos para sair de escolas, para sair de empregos, para formar uma comunidade que não faz nada no mundo, que simplesmente vive esperando a vinda do reino de Deus. Isso não é o propósito de Deus para nós. Ele quer que a gente viva uma vida, mas como nós devemos viver a vida? Então, eu vou passar meio rápido por esses pontos, mas cada um deles teria muitos textos e muito embasamento para você. Talvez eu leia alguns textos depois, mas eu vou dar uma passada aqui por esses pontos. O que Deus queria com o povo depois que eles entraram na Terra Prometida? Bom, Deuteronômio, esse primeiro ponto aqui, cumprir a lei, isso aqui está no Pentateuco inteiro, né? Desde quando Deus deu a lei, Ele falou assim: eu estou dando para vocês preceitos, mandamentos, ordens. Ninguém gosta de assim, falou em mandamento, falou em ordem, para nós é opressor, né? Mas Ele estava dando essas coisas para que o povo tivesse vida. E Ele fala muitas e muitas vezes: eu estou dando essa lei para que vocês entrem realmente na terra, e uma vez lá dentro da terra, vocês vão cumprir essas ordens. Vamos abrir em Deuteronômio. Se você está no capítulo 6, é só voltar um pouquinho, capítulo 4. Versículo 1. Agora, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então Deus deu a lei para que eles, e vários outros textos falam assim, para que vocês possam prolongar os seus dias. Quanto mais vocês cumprirem, o que é a lei? A lei no Velho Testamento eram mandamentos que eles não tinham condições de cumprir, sem habitação interior do Espírito Santo, mas as leis e mandamentos e a vontade de Deus é um estilo de vida, é uma vida que manifesta a vida de Deus. E Jesus veio mostrando no Sermão da Montanha como aquela lei iria entrar pela nova aliança no nosso interior, ia entrar muito mais do que só não roubar, ou não cometer adultério, ou não mentir, ou não jurar. Ele foi mudando as coisas para mostrar: isso aqui tem que ser uma coisa de coração, isso tem que ser uma coisa de intenção do coração. Então ele queria que eles entrassem na terra para viver uma vida diferente. E aqui mesmo no capítulo 4, ele fala assim, versículo 6, Deuteronômio 4, 6. Guardai-os e praticai-os, os mandamentos, pois esta será a vossa sabedoria, o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão que este grande povo é realmente sábio e entendido. E Jesus falou sobre isso no Sermão da Montanha também, que assim brilhe a vossa luz como uma cidade em cima do monte, para que todos possam olhar e ver. Vai ter pessoas, mesmo a gente vivendo tudo que Deus quer, pessoas no mundo vão criticar, vão desprezar, isso vai acontecer. Mas a Bíblia fala, inclusive no livro de Atos, assim que caiu o Espírito Santo sobre a igreja, fala assim que o povo tinha graça com todo o povo, porque eles estavam vivendo o amor de Deus. Eles estavam vivendo de tal forma que as pessoas olhavam para a comunidade, para o povo de Deus e falavam assim: que coisa maravilhosa! Que coisa diferente, não é diferente de ruim, não é olhar para nós e falar assim: que povo estreito, que povo atrasado, que povo que só pensa em tentar impor sobre nós os preceitos deles. Não, eles olhavam para o povo que vivia. O que atraía as pessoas não era que a igreja tentava impor as suas regras sobre o resto da sociedade, o que atraía era que a igreja demonstrava amor para os que eram de dentro e para os que eram de fora.
Então eles viam e eles olhavam, que nação há tão, versículo 7, que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos. Então, isso aqui está é o segundo ponto aqui, trazer glória para Deus. Então, era para eles viver a natureza de Deus, demonstrar pela vida como Deus era, sua santidade, seu amor, sua comunhão. Eles iam viver esses princípios do reino, e isso traria glória para Deus, porque as pessoas olhariam para o povo de Deus e falariam: que povo que realmente vive algo maravilhoso que nós não temos. Eles vão ter vontade de ter o que nós temos, ok? Agora vamos para Deuteronômio 12, capítulo 12. Aqui no estudo sistemático, todo mundo tem que saber de cor que Deuteronômio 12 é o capítulo que fala sobre ter um só lugar para adorar a Deus, porque eu falo isso de poucas em poucas aulas. Eu estou sempre me referindo a esse capítulo, que é um capítulo chave no Velho Testamento, né? Foi antes de entrar na terra, e Deus já estava falando através de Moisés. Era uma das coisas escondidas. Eu quero falar mais uma vez, mais uma coisa, mais um aspecto dessa coisa escondida. Por que Deus não fala antes o que Ele quer com a gente? Por que Ele não fala tudo? Por que Ele não mostra? Eu já falei, porque a gente não suporta. Muitas vezes nós estamos no meio, você vai explicar para uma pessoa que é escrava do sistema do mundo, dos hábitos, não tem uma mente transformada. Você vai tentar explicar tudo que Deus quer, você não consegue. Você tem que, todos nós somos alcançados primeiro com a luz de que Deus nos ama, que Deus quer alguma coisa melhor para nós. Então, primeiro vem a luz, vem de maneiras diferentes para cada pessoa, em graus diferentes, em medidas diferentes, mas primeiro tem que vir a luz de Deus e o novo nascimento. Mas depois, durante o processo no deserto, durante o nosso processo de vida, nós temos que chegar ao ponto de pensar: então, Deus, o que o Senhor quer? Por que está difícil entrar na terra? Por que quando entra em alguma medida na terra, nós ainda não temos liberdade? Então, uma é porque porque a gente não suporta Deus falar antes. Mas tem uma segunda razão por que Deus não mostra. Porque num verdadeiro relacionamento de amor, as coisas mais preciosas que você espera do seu companheiro, companheira, de filhos, de qualquer relacionamento, de amizade, qualquer relacionamento, o que é o que mais tem valor num relacionamento? Vocês têm que adivinhar o que eu estou pensando aqui. O que tem de mais valor num relacionamento? Confiança. Mas vocês não adivinharam o que eu estou pensando. Claro que essas coisas são importantes, né? Eu sei que é uma pergunta que você não vai saber, assim, simplesmente fazendo a pergunta meio geral, assim. O que tem mais valor num relacionamento é aquilo que a outra pessoa faz sem você pedir. E por isso, quando você exige do marido, da esposa, ou do filho, ou de que seja quem for, quando você exige, você já perdeu a oportunidade daquela pessoa fazer, porque você exige, aí quando a pessoa faz, não tem valor para você, porque ele fez porque você mandou. Então, por isso que Deus, ele não fala direto, porque é para descobrir. E é por isso que quando Davi descobriu uma coisa que Deus ele tinha falado, mas estava escondido, não estava fácil de achar. E Davi descobriu uma coisa, por isso que Deus, você fala assim, Davi só falou, o próprio Davi falou assim: Deus, o que eu fiz? O que eu fiz de tão
maravilhoso. Deus quase sim, sabe? Quando Deus se desdobra, se derrama, Deus ficou apaixonado por Davi. Davi disse: ué, Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada demais. Ele descobriu uma coisa que Deus não tinha exigido. Deus mandou o profeta falar assim: quando é que eu pedi uma casa? Ele falou isso. Mas Davi descobriu sem Deus pedir. Então a coisa que é mais valioso num relacionamento é aquilo que você faz espontaneamente, porque você ama, porque você ficou pensando: o que é que eu posso fazer? De que ela gosta, de que ele gosta, como que eu posso agradar, como que eu posso servir, como que eu posso aliviar o sofrimento, como que eu... Isso tem, quando você pensa, você vai achar. Mesmo que você ache uma coisa, porque muita gente olha que Davi falou assim: vou fazer uma casa. E uma das coisas que Deus mandou o profeta falar assim: eu nunca pedi uma casa e eu não moro em casas. Então, de certa forma, Davi errou. Mas a intenção dele, e na verdade Deus queria uma casa, não exatamente da maneira que Davi estava pensando, mas ele acertou. Então, o problema não é você descobrir que tem casais que acham, né? Eu lembro de um casal de amigos assim que eu conhecia, né? Faz muito tempo que eu não tenho muito contato com eles, mas a esposa, eu lembro dela falar assim: meu marido vai fazer aniversário e eu não sei o que dar para ele. A esposa, ela falou assim: eu não sei o que dar para ele. Porque assim, ele tinha muitas coisas que ela pensava assim, que ela sabia pela convivência que aquilo não ia significar muita coisa. Então é difícil, às vezes, para pessoas que vivem juntos, é difícil às vezes descobrir o que realmente agrada. Mas isso é uma busca. Você tem que cultivar, você tem que tentar, você tem que buscar de alguma maneira. Muitas vezes nós não agradamos a pessoa que nós amamos, mas isso é um relacionamento. Então, capítulo 12, vamos voltar aqui. Deuteronômio 12 é o capítulo que fala que quando eles iam entrar na terra prometida, eles não iam poder mais, porque até esse momento, que nem tinha chegado aqui, o momento que ele está falando o futuro, até esse momento era permitido fazer um altar em vários lugares, aonde tivesse. Abraão fez muitos altares, né? Jacó, Isaac, assim, eles faziam altares. Mas nesse capítulo ele fala: vocês não vão mais fazer altares, lugares de adorar a Deus em todos os lugares. Vocês vão achar, versículo 5, vocês vão buscar o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos. Ok, mas eu quero ler o versículo 10. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. Quando vos der repouso, olha aqui, Então, eles iam entrar na terra. Essa palavra repouso, na Bíblia, é muito importante. Não é exatamente o que a gente pensa. O que é repouso para nós? É não fazer nada. Né? Repouso não é não fazer nada. Eu vou dar um exemplo. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, para nunca mais fazer nada. Certo ou errado? Errado. Jesus falou assim: meu pai trabalha até agora e eu também. Ok? Então o repouso não é para não fazer nada. O repouso é para encerrar algo que foi imaginado, que foi projetado. Deus tinha um projeto, Deus tinha uma ideia: vou fazer o universo, vou fazer os seres vivos, vou fazer o homem na minha imagem. E Ele fez tudo que Ele tinha na sua mente. E quando Ele fez tudo, Ele descansou daquilo. Ele terminou aquilo. Aquele projeto terminou. Então, quando entra na terra prometida, gente, eu fico pasmo com essas coisas, porque a história da igreja, a gente fica lutando, primeiro que a gente não chega no ponto que Deus quer. E quando a gente chega com uma ideia errada.
Por isso que esse esquema anterior é tudo voltando, volta para estaca zero, volta para estaca zero, volta para estaca zero, porque a gente não está entendendo o que Deus quer. Por isso essa pergunta é difícil achar na Bíblia, mas é essencial. Para que nós fomos salvos? O que Deus quer com a igreja? O que Deus quer com você? O que Deus quer comigo? Deus, eu não estou te entendendo. O Senhor está sendo muito enigmático. O Senhor está sendo muito difícil entender. Eu não sei o que o Senhor quer. Então, nós precisamos entender. Ele leva a gente para a terra prometida, tem um longo processo, todo o processo do deserto, depois todo o processo de Josué, conquistando os inimigos, aí chega num ponto que tem paz. Na verdade, esse ponto aqui só vai chegar, nós vamos ler daqui a pouquinho, nós vamos ver que esse ponto que Deus queria, também assim, simbolicamente, né? Porque não foi pleno. Mas esse ponto que Deus queria, quando vocês, versículo 10, quando vos der repouso de todos os vossos inimigos em redor e morardes em segurança, pronto, suas lutas acabaram, vocês podem finalmente viver para si mesmos. Esse é o problema. Porque a gente pensa que Deus nos libertou dos inimigos. Deus nos livrou dos inimigos para nos dar paz e segurança, que aí que eles foram viver felizes para sempre, aí que o negócio começa. A história começa nesse ponto. É nesse ponto que a história começa. Só que quando a gente não entende isso, a gente faz tudo errado e Deus fala assim, volta para a estaca zero. Aí começa a próxima geração, ou na nossa mesmo, começa tudo de novo. É muita canseira, como dizia o rei Salomão em Eclesiastes. É muita vaidade, é muita canseira, é muito ciclo, é muito voltando. E gente, você não fica assim? Deus, quando é que vem? Quando é que a igreja vai corresponder? Quando é que a gente vai, de alguma maneira, entender o que o Senhor está procurando? É desanimador na gente mesmo. Mas Ele está procurando, então vamos voltar aqui, versículo 10. Quando vos der repouso de todos os vossos inimigos em redor e morardes em segurança, então, versículo 11, ao lugar que escolheu o Senhor vosso Deus, a fim de nele fazer habitar o seu nome, para lá trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos. Então nós estamos aqui na terceira coisa aqui. O que Deus quer de nós? Adoração, gratidão. Quando vocês entrarem na terra e vocês começarem a viver, e plantar, e colher, e celebrar, então vocês não vão fazer isso para si mesmo, e cada um na sua cidade, do seu jeito. Vocês vão todos para o mesmo lugar. Isso é espiritual, não é geográfico hoje. Nós vamos todos para o mesmo lugar, porque no nosso coração, o que Deus está querendo? Gratidão. Quando Jesus curou os 10 leprosos, Ele não disse, olha, eles vieram e pediram cura. Aí Jesus falou, vai, né? Por que Jesus fez assim? Era uma prova. Ele nem falou assim, tá bom, estou te curando. Ele falou assim, vai para o sacerdote, vai, né, passar pelo teste do sacerdote, para saber se vocês são curados ou não. Mas Jesus, o Senhor não fez nada, o Senhor não orou, o Senhor não fez nada. Para que eu vou mostrar a minha lepra para o sacerdote? Vai. E no caminho, eles foram curados. Mas Jesus não falou, como talvez hoje a gente falaria, se você não der oferta, se você não fizer isso, aquilo, nem vão ser curados, ou se forem curados, a lepra vai voltar. Não, eles foram curados. E só espontaneamente, sem ninguém falar que era mandamento, ninguém tinha dado uma ordem, ninguém tinha falado nada, espontaneamente, que não era judeu, não era uma pessoa do povo de Israel que devia saber melhor, voltou. E Jesus falou assim,
Puxa, mas não eram 10? Né? Onde está a espontaneidade? O que Deus está esperando de nós? Às vezes a gente fala contra o evangelho de prosperidade e pode ir para o outro extremo, fala assim, não, Deus quer que a gente viva na pendura, Deus quer que a gente sempre passe mal, né? Um negócio assim, não ficar com prosperidade, porque daí a gente fica orgulhoso, né? Então vamos ficar na derrota mesmo, vamos ficar sempre passando. Não, essa não é a vontade de Deus. Você pode ver no Velho e no Novo Testamento, Ele quer nos tirar do Egito para que a gente possa prosperar, para que a gente possa viver bem, mas e daí? E depois? E daí? O que vem depois? Essa é a grande pergunta, e os líderes não estão mostrando, nós não estamos mostrando para o povo de Deus o que Deus quer com a gente. Então ele fala assim, quando vocês entrarem na terra prometida, e quando se cumprirem todos essas promessas, quando vocês tiverem paz e segurança, o que vocês vão fazer? Vocês vão levar as primícias, vocês vão levar ofertas. E ele fala, interessante, se você continuar lendo aqui, ele não está nem falando tanto sobre, tem a oferta que você dá para os sacerdotes, mas na sequência do texto, que eu não vou ler aqui, ele fala, vocês vão celebrar, vocês vão comer, vocês vão levar seus animais, suas ofertas, vocês vão fazer uma festa diante de Deus, porque afinal de contas Deus não precisa da carne, Ele não precisa do nosso dinheiro, isso tudo faz parte para doar, para dar para a obra de Deus, para pessoas necessitadas, mas Ele está falando aqui sobre gratidão, sobre adoração, sobre você chegar ao lugar que Deus queria e adorar a Deus. Então, adoração, gratidão, é impressionante o quanto que gratidão satisfaz o coração de Deus. A gente não sabe de que Deus gosta. Deus ama a gratidão. Lógico, gratidão não por hábito, sabe, assim, uma coisa mecânica. Ele quer aquela coisa espontânea, aquela coisa assim que não foi obrigado, Deus não mandou, mas você fez de coração livre para Deus, ok? Mais uma coisa aqui, ser herança do Senhor. Deus fala, todo mundo sabe que Deus é a nossa herança. Todo mundo sabe disso, né? Deus é a nossa herança. Quanta riqueza, quanta sabedoria, quanta alegria, quanto de uma vida abundante é a nossa herança. Nós temos um pouquinho disso aqui agora, mas tem uma herança em Deus. Mas a Bíblia fala que nós somos a herança do Senhor. Vários lugares, mas eu vou voltar aqui para o capítulo 10, Deuteronômio, é tudo aqui perto, né? Deuteronômio 10. Em vários lugares, eu não tenho tempo para ler assim, esses primeiros 12 capítulos de Deuteronômio são maravilhosos. Eu acho que a gente devia ler isso continuamente, porque assim, é um resumo do coração de Deus. Isso aqui abre para você, assim, por que Deus fez as coisas no Velho Testamento, como Ele fez, é tremendo. Esse livro de Deuteronômio, principalmente os primeiros capítulos, depois alguns mais no final, são espetaculares. Então no capítulo 10 ele fala, versículo 12, e agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? É isso que nós estamos perguntando. O que Deus quer da gente? Que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames. A chave de tudo é amor. É o relacionamento, o que Deus mais quer. Ele tem projetos. Ele tem projetos. Eu não acredito que a vida com Deus, em algum momento na eternidade, vai ficar sem projeto. Deus sempre vai ter projetos, Deus sempre vai fazer alguma coisa junto com a gente. E isso que é gostoso na comunhão, é gostoso no relacionamento com os filhos, é você fazer coisas juntos. Mas o que Ele quer é o relacionamento.
O projeto é um pretexto. Então, Ele quer que a gente ande em todos os seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Isso é um tema, isso é repetido nos Salmos, que Deus tem tudo. Deus tem os céus, Ele tem os exércitos de anjos, que não dão, né, depois que Satanás saiu com a turma dele, né, mas os anjos não dão nenhum trabalho para Deus, né, eles são, né, totalmente obedientes, adoram, né, os 4 seres viventes. Ele tem toda a criação. Se Ele quisesse, Ele podia criar outros. Os cientistas ficam especulando se não tem outros universos. Eu não sei se já tem ou não tem, mas assim, Deus é tremendamente criativo. Ele tem todas as coisas, e diante de tudo isso aqui, a Bíblia sempre volta nisso. Salmo 8: quem é o homem? O que é o homem que o Senhor se atentou para ele? Mas aqui diz, versículo 15: mesmo assim o Senhor se afeiçoou a teus pais. Essa tradução não é muito boa, e eu acho que não tem nenhuma, pelo menos que eu consegui achar, que fale assim tão claro. Assim, o texto que eu tenho encontrado em algumas versões, algumas traduções, diz assim: o Senhor colocou, Ele sentiu. Tem uma tradução que é até da Tanakh, né, das escrituras dos judeus, que fala assim: o Senhor foi atraído pelo amor a seus pais, que é Abraão, Isaque e Jacó. Mas Ele foi afeiçoado, Ele resolveu depositar o amor dele sobre nós, não de uma forma exclusiva. Isso é um ponto de partida. João 3,16: porque Deus amou quem? A igreja? Os judeus? Não. Porque Deus amou o mundo. Ele resolveu começar com Abraão, Ele resolveu começar com os 12 apóstolos, Ele resolveu começar com o dia de Pentecostes, mas Ele amou e ama o mundo inteiro. Mas Ele resolveu, de tudo que Ele tem, Ele resolveu investir. A ideia aqui que Ele se afeiçoou é que Ele decidiu colocar o amor dele sobre nós, sobre os judeus, sobre a nação de Israel. Mas isso é a semente que vai crescendo. Então Ele resolveu investir. A herança do Senhor é aquilo que a gente conhece um pouquinho com a família natural, que muitas pessoas não sabem investir na família. Depois não colhem os frutos. É um outro assunto em si, mas se a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Por quê? Porque através do relacionamento de amor desenvolvido entre pai e mãe e os filhos, existe uma comunidade, existe uma aliança natural. Você nem precisa fazer nada para que exista um vínculo forte entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos da mesma família. Isso é claro que tem que ser desenvolvido, esse investimento tem que ser desenvolvido, mas isso já existe. Só que Deus, Ele criou isso, Ele criou uma situação em que Ele desenvolveria. E aí no capítulo 4, versículo 20, só rapidinho aqui, ele fala: mas o Senhor vos tomou, 4:20, o Senhor vos tomou, vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo de herança, como hoje se vê. Então, nós somos a herança de Deus. Tem muitos e muitos textos que depois você pode encontrar isso. Isso é o que a gente procura desenvolver naquele livrinho de Recede, que Deus está procurando desenvolver um amor mútuo,
um relacionamento, né? Então, isso que Deus está querendo. É isso que Deus está querendo de nós. E, finalmente, nosso tempo também já vai embora, primeiro Crônicas. Então, vamos ver aqui o que aconteceu com Davi, que, como eu tenho falado muitas vezes, Davi e Salomão representam um ápice da caminhada do povo de Deus no Velho Testamento, né? Então, Deus foi mostrando aquelas etapas, né? Essas etapas do reino, Deus foi fazendo tudo isso aqui e chegou nesse ponto aqui, na verdade, com Salomão, né? No reinado de Salomão, que você encontra todo mundo vivendo em paz, com riqueza, com prosperidade, tudo funcionando, o povo sendo uma luz para as nações em volta. A rainha de Sabá ouve falar da sabedoria e vem sendo atraído não por guerras, mas por entender que ali tem algo maravilhoso de Deus. Então, Davi e Salomão, eles representam, o tempo de Salomão representa, né, eles passaram terra prometida, o governo de Deus, a expansão, tudo isso aconteceu, e agora nós estamos no ponto onde Deus quer fazer algo, como já mencionei, que Deus não tinha ordenado. Mas em 1 Crônicas 22, só para vocês pegarem esse sentido, sim, da paz e segurança, e o que Deus quer com aquilo. Versículo 7, 22, 7. Disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Essa história da casa está em outro lugar, mas a gente já mencionou que foi algo que Deus se surpreendeu. Foi algo que chamou a atenção de Deus, porque não foi uma coisa que ele tinha ordenado. Versículo 8: porém veio a mim esta palavra do Senhor: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue derramaste na terra perante a minha face. Mas terás um filho. Você sabe que o próprio nome Salomão significa paz, né? O nome Salomão. Então, você vai ter um filho. Deus deu uma profecia para ele, né? Quando assim, naquele pecado de Davi, o filho que ele gerou no pecado morreu, mas depois ele teve outro filho, que foi Salomão, e a Bíblia fala que Deus amou Salomão, e foi até por ordem de Deus que ele recebeu esse nome de paz, porque Deus falou assim: ele será homem de paz e repouso, lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Então, mais uma vez, é repouso do quê? Repouso de guerras, repouso de conflitos. Não é repouso do aposentado que fala assim: já trabalhei na vida, não quero fazer mais nada. Não veja a hora, muita gente vai dizer, não veja a hora que eu quero parar e não quero fazer mais nada. Não, claro, quando a pessoa fala isso, eu acho que poucas pessoas não querem fazer nada. Eu quero parar de fazer esse tipo de atividade, eu quero fazer uma outra mais prazerosa. Mas, na verdade, o que Deus está falando de repouso não é uma vida voltada para si mesmo. Eu vou fazer o que eu quero, vou gastar o que eu quero, vou viajar onde eu quero. Assim, não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo assim, o repouso para Deus não é isso. O repouso para Deus terminou uma etapa, entramos na terra, vencemos os inimigos, pronto, podemos respirar e começar a fazer o que Deus sempre quis. O problema é que nós pensamos do céu, ou pensamos assim que essa vida não vai ter nada aqui, que a gente não pode alcançar nada, a gente fica meio dividido entre fazer as coisas que a vida aqui requer, e não, mas eu tenho que ter meu coração no reino de Deus. Então a gente vive dividido. Não precisa viver dividido. Nós podemos viver aqui na terra, desenvolvendo os nossos dons. Eu vou ter que falar sobre isso na próxima aula. Achei que ia falar hoje, mas vocês demoram para escutar, né? Então, o tempo passa e eu não consegui entender ainda. Então, na próxima aula eu quero falar um pouquinho, mas na verdade a gente não sabe. A gente não sabe como viver. A gente não sabe o que é isso. Mas a vida é viver a vida como Uzias. Ele amava o solo, ele amava a lavoura, ele viveu a vida. Mas qual que é a diferença das outras pessoas que fazem a mesma coisa? É diferente por causa de tudo isso aqui, e por causa de
no meio disso, o que eu quero? Tem a gratidão, né? Quando Deus abençoa, Deus nos dá dons, Ele nos dá capacidades, Ele nos dá vocações, Ele nos dá capacidade, diferentes dons. Deus quer desenvolver esses dons. Eu tenho muita esperança pela vida eterna, pelo reino. Eu acho que tem muitos dons que eu nunca pude desenvolver na minha vida, no tempo aqui, que eu vou poder desenvolver lá. Mas nós temos dons aqui, nós temos capacidades. E todos nós, no período de vida que tem que trabalhar mais, tem dons que a gente vai desenvolver no período de aposentadoria. Em cada etapa da nossa vida, Deus tem coisas maravilhosas. Depois que o casal constrói a casa, depois que o casal cria os filhos, tem outras coisas para fazer. Nós temos projetos, nós temos alvos de Deus na nossa vida. Amém ou não amém? Amém. Nós temos coisas, Deus está querendo desenvolver. Então a paz e a segurança, o paz, o repouso, é para fazer alguma coisa. O que Salomão ia fazer? O que Salomão ia fazer? Né? Salomão será o seu nome, eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Versículo 10: este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Versículo 11: agora, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera, é para ir bem, é para poder viver, é para poder usar os dons. Lógico, cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem circunstâncias, a gente precisa entender isso. Existem muitas situações e circunstâncias diferentes para cada pessoa. O mais importante não é prosperidade material, mas eu estou querendo dizer que Deus quer que a gente viva uma vida frutífera. Tem vários lugares no Novo Testamento, é para vocês darem fruto, é para vocês andarem nos caminhos do Senhor e dar muito fruto. Fruto é só espiritual? Não, é natural mesmo. Tem frutos naturais, tem coisas que Deus deu para você que precisam ser desenvolvidas, mas que vão dar glória, vão trazer glória para Deus, porque é feito com intenção, com atitude de coração diferente. Vai ter gratidão e adoração ao Senhor, e quando chegar no fim, de alguma maneira Deus está ali esperando. Quando é que eles vão falar assim, igual Davi: eu tenho uma casa, eu tenho paz, Deus me deu um monte de promessas. E Deus, ao mesmo tempo que Deus ficou surpreso, eu acho que Deus também falou assim: até que enfim alguém pensou nele. Deus não precisa de nada, Ele não precisa. E por que a gente não pensa? Ele precisa sim. Ele fez tudo isso aqui e deu o próprio Filho e sofreu junto conosco. Isaías 63 fala que no nosso sofrimento Ele sofre junto. Vocês já viram isso? Onde está Deus quando o homem está sofrendo? Onde está Deus? Sofrendo junto com você. Qual o pai, qual a mãe que não sofre talvez até mais angústia do que o filho quando o filho vai enfrentar uma situação difícil? Deus está sofrendo junto. Deus fez o seu filho, que era Ele mesmo, né? Ele sofrendo a pena do pecado, Ele sofreu junto. Mas Ele nos resgatou, Ele está esperando alguma coisa. Então, aí Ele fala... então prospera, versículo 11, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse a teu respeito. O Senhor te dê prudência e entendimento quando te colocar sobre Israel, a fim de que guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de guardar os estatutos e juízos que o Senhor mandou a Israel acerca de Israel. Sê forte, tem bom ânimo, não temas, nem te desalentes. Vai vir muita dificuldade, vai vir muita oposição, vai vir muito desvio de foco, mas sê forte. Ok, pulando para o versículo 18. Disse-lhes, Davi deu ordem a todos os príncipes, no versículo 17. 18. Não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor, pois entregou em minhas mãos os moradores da terra.
e a terra foi subjugada diante do Senhor e diante do seu povo. Disponde agora o vosso coração e a vossa alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus. Levantai-vos e começai a edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor, os utensílios sagrados de Deus, sejam trazidos para a casa que será edificada ao nome do Senhor. E tem tantos outros lugares, profetas que falam que vai ter uma época, aí sim que é quando Jesus voltar, porque Uzias viveu um pouquinho dessa normalidade. É isso que eu estou querendo mostrar. Uzias viveu um pouquinho, porque Deus abençoou, porque ele pôde viver em paz e segurança. Então, quando tem paz e segurança, a gente tem que realmente ver se nós estamos cumprindo o objetivo de Deus. Deus quer morar, isso é uma coisa que a gente sabe meio na teoria, mas é uma coisa fascinante ver que no início da Bíblia eles não sabiam que Deus queria morar na terra. Aliás, até hoje, né, as pessoas estão achando que Deus tem um lugar no céu, e a gente está muito mais empolgado com as mansões, né, que cada um vai ter lá, né? João 14, né? Eles interpretam aquilo como assim, né? Será como é que vai ser? Será que todo mundo vai ter mansão igual? Tem alguns que têm uma mansão um pouquinho melhor. Como é que vai ser? Vai ser maravilhoso lá. Mas na verdade, os lugares de morada é onde Deus habita conosco. A morada de Deus somos nós. Então, o objetivo de Deus, que é morar, é uma coisa que fica muito em segredo durante as Escrituras, e a gente precisa descobrir isso com a ajuda de Deus na prática, né? Como nós podemos realmente participar desse grande propósito de Deus. Senhor Deus, nós estamos muito aquém, nosso entendimento não alcança ainda, Senhor, nem o começo daquilo que o Senhor preparou, como diz em 1 Coríntios, nós não conseguimos, não entrou no coração humano, ouvidos nunca ouviram, nós nunca conseguimos entender, não temos nem ideia daquilo que o Senhor preparou para nós, mas ao mesmo tempo o Senhor tem uma herança em nós e o Senhor está esperando que essa herança proporcione uma morada, que o Senhor encontre um lugar para desenvolver essa família, esse relacionamento de recede, essa coisa tão maravilhosa que nós conhecemos um pouquinho pela família natural, mas que é muito, muito grandioso, além da nossa capacidade de entender como um Deus tão grandioso poderia querer esse relacionamento conosco. E nós pedimos, Senhor, que de alguma forma nós possamos vencer essas etapas, mas entendendo que o Senhor quer alguma coisa, que o Senhor espera uma reação voluntária e espontânea da nossa parte. Senhor, que o Senhor encontre isso em nós, é o nosso desejo e o nosso clamor, que venha o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.